mais um sábado que o Senhor nos preparou de estarmos na Sua presença, aprendendo mais da Sua palavra. Isso nos deixa muito felizes, muito contentes, porque o Senhor tem visto em nós, trabalhando através de nós. Eu tenho recebido vários comentários que essa palavra tem vindo ao encontro da vida de cada um, e isso tem sido bênção para a vida das pessoas, assim como para a minha vida em especial. Vamos começar com uma oração. Se os amados puderem só dar um joinha, caso esteja o som chegando legal aí, tá? Nós fizemos aqui uma, uma melhora aqui na questão do som. Então só me dá um ok aí se tiver um som bacana chegando até vocês. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos ajude, que mais um sábado possamos aprender uma porção maravilhosa da Sua palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por tudo. Desde manhã temos sentido, temos visto, temos vivenciado, Senhor, o amor do Senhor pelas nossas vidas. Pai, e a aprender um pouquinho mais a tua palavra. Instrui nós melhor. Não melhor, Senhor, para mostrar ao mundo, mas sim, Senhor Deus, por nós mesmos, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Transforma nossas atitudes, transforma nosso ser. Seja, Senhor Deus, um Deus maravilhoso em nossas vidas, como sempre tem sido. Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio. Faz-nos lembrar, sempre que precisarmos, Senhor, de tudo aquilo que nós aprendemos através da tua palavra. Pai, tudo te agradecemos, te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo, então vamos lá. Hoje, ali o pessoal já deu joinha. É isso aí. Pode, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar que agora eu tô com chat aqui, então tá tudo legal, viu? Agora tá ficando chique o negócio. É... Mateus 28. Mateus 28 é o tema da nossa leitura de hoje. Diz o título: Vivo para sempre. Olha que título forte, olha que título presença mesmo. Vivo para sempre. Nesse capítulo, esse capítulo é o último capítulo de Mateus, é o capítulo final, relata duas aparições de Jesus após a ressurreição. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Nesse capítulo todo, nós vamos encontrar cinco bênçãos que o Senhor providenciou para aqueles que o encontraram logo após a sua ressurreição. A primeira foi a bênção da sobrenaturalidade. Essa foi a primeira bênção. A segunda bênção foi da proclamação. A terceira bênção, da verdade contra a mentira. A quarta bênção foi da ressurreição. E a quinta bênção, da companhia eterna de Jesus. Então vamos começar? Você que está aí no Facebook, já abra suas salas é, de vídeo por aí. Os nossos amigos, nossos irmãos, nossos contatos, enfim. Vamos começar então com a primeira, em duas divisões, aonde o Senhor Jesus aparece a duas mulheres, conforme Mateus, tá? Cada evangelista ele se preocupa em falar de uma forma. Mateus se ateve a isso. E depois, no segundo momento, a aparição de Jesus aos 11 discípulos. Por que 11 e não 12? Porque aqui Judas já tinha feito o serviço com ele, já não fazia mais parte
de tudo isso. Vamos lá. Os pontos aqui. Então, a chegada do túmulo. Maria Madalena e a outra Maria vão ao túmulo. Lê para nós aí, Paula. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, aqui, depois do sábado, a gente vai termo por termo. Vamos bem, como diz a Ana aí, vai com calma, pro. Vamos lá. Depois do sábado, primeiro dia da semana, bem cedo. Em nossa semana é o dia de domingo. Nós sabemos que existia o dia depois do sábado. O sábado, por sua vez, esse dia após 6h30, 7 horas da noite, quando o sol já está posto, aí inicia-se o outro dia, diferente da nossa cultura de hoje, aonde o dia se inicia à meia-noite. Toda meia-noite inicia-se o dia. Ali não, ali. Então, provavelmente, Jesus ressuscitou é, depois, vamos dizer assim, depois das 18 horas, provavelmente a qualquer outro momento. Diz que Maria Madalena e a outra Maria foram de manhã, bem cedo. Ou seja, então nós temos aí um período de mais ou menos, vamos chutar aí, coisa de 12 horas, aonde Jesus ressuscitou. Ok? Maria Madalena e outra Maria, elas foram lá para quê? Elas queriam ungir o corpo de Cristo com aromas. Tá? Devido ao fato de não ter dado tempo de fazer isso no dia anterior, na sexta-feira, por conta do pôr do sol, aí eles fizeram isso no dia posterior. Era essa a intenção. Outra coisa, existe um fato, será que é verdade ou mentira? Mas aí vem um detalhe importante. Por que mulheres, sendo que o testemunho de mulheres eram os menos confiáveis da época? Então, é porque realmente aconteceu uma realidade, uma verdade, em cima daquilo que o evangelista Mateus conta com tanta clareza e com tanta firmeza. Então, esse testemunho, ele não optou, é porque ele realmente não quis omitir fatos nenhum. E nesse caso, ele fala duas mulheres. Aqui, todo esse relato que nós vamos ver daqui a pouco, nenhum desses relatos foi feito necessariamente pelas mulheres. O interessante de todo esse texto é isso. Fala bem claro, foram visitar apenas o túmulo, por isso. O que nós aprendemos com relação a esse primeiro versículo já logo de cara? Não despreze a sua oportunidade de buscar o Senhor. Não despreze cada oportunidade que o Senhor colocar na tua vida de estar diante dele, de estar junto com ele. Então, busque o Senhor o mais cedo possível. Amém? Vamos lá. Continuando. Agora, o anjo aparece ao lado do túmulo. Pode ler para mim o 2, do 2 ao 4. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e acendeu e ficaram como mortos. Então, o brilho, sua face brilha como um raio. Ficar com muito medo. Vamos ponto a ponto.
De repente, ou seja, quando fala-se de repente, está dizendo justamente que aconteceu tudo de forma súbita, instantaneamente. Houve um grande terremoto. O, o segundo terremoto, né? Pois o primeiro aconteceu em Mateus 27:51. Em Mateus 27:51, no momento em que Jesus foi crucificado e entregou o seu espírito, também conta. Mateus fala sobre esse terremoto. Pode ler para nós? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Então, nesse. Isso aí. Pois um anjo do Senhor desceu do céu. Aqui é explícita situação que nós conhecemos de teofania. O que é a teofania? É a presença de Deus. É o Senhor se encarnando ali diante deles. Então o anjo desceu do céu, ou seja, o anjo apareceu em forma humana. Isso se chama teofania. Apareceu aos guardas. Então, ó, não apareceu às mulheres. Rolou a pedra de entrada. Rolou a pedra glorificado. Se ele estava. Então, quando o anjo rola a pedra, justamente já parece que Jesus já não está lá dentro. Por quê? Porque o Senhor já estava em corpo glorificado e ressuscitado. Sentou-se sobre ela. Sobre quem? Sobre a pedra. Isso quer dizer o quê? Domínio e poderio de Deus sobre tudo aquilo que nos aprisiona. Então tenha certeza absoluta que tudo aquilo que te aprisiona, o Senhor tem o domínio, tem o poderio total sobre isso. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. De quem foram essas descrições? Aí no próximo que viram toda essa situação. O anjo apareceu para o e temeram de medo. Caíram desmaiados como mortos. Alto nível de pavor. Ou seja, tudo isso que aconteceu, esse alto nível de pavor, fizeram com que os guardas caíssem desmaiados, como mortos. Então, agora vem a minha pergunta para a minha vida, para a sua vida. Qual seria a sua reação se encontrasse Deus nesse exato momento? Você também cairia morto de pavor? Ou você abraçaria Cristo? Ou você. Que as mulheres, quando viram Jesus, elas foram e abraçaram os pés de Jesus e adoraram a Ele? Qual seria a nossa reação vendo Deus face a face à nossa frente hoje? Entender se nós estamos ou não prontos para encontrar com Cristo. Mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Então vamos lá. O anjo falou com as mulheres. Então o anjo apareceu aos guardas e aguardou a chegada delas, pois sabia que elas viriam cuidar, pois amavam o mestre. Elas vinham cuidar do corpo do mestre porque amavam o mestre. Então o anjo viu, conversou com os guardas, teve o primeiro. É, e aí vem a parte 2, que é a hora que eles aguardam as
já tinham fugido diante da visão que tinham tido com o anjo. Mas se vocês procuram Jesus, que foi crucificado, olha só, a onisciência de Deus. Aqui o anjo usa o termo crucificado de uma maneira gloriosa. Abra para mim 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 23 e 24. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Crucificado. Cristo foi pregado de forma prática. É a mesma pregação que nós temos que ter hoje em nossos lábios, quanto não está morto. Cristo ressuscitou por mim e por você. Então, aqui foi o evangelho de forma bem direta e bem prática. A primeira vez que o evangelho de verdade foi pregado. Ressuscitou. Há um Salvador morto, mas agora um ressuscitado. Continue em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. A gente vai tendo alguns. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao 4. Irmãos, quero lembrar firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo isso que foi escrito já foi anunciado por Paulo. E hoje nós temos que continuar fazendo esse anúncio. Um Salvador que foi morto, mas agora é um Salvador ressuscitado. Como tinha dito, o que aconteceria? O anjo lembra as mulheres dessa promessa realizada várias vezes por Jesus. Em vários momentos, eu vou ser entregue, pregado por Jesus. O anjo lembra as mulheres. Então, por isso que ele coloca aí bem claro nesse. Aí, no último ponto do versículo 6, venham e vejam onde seu corpo estava. Venham e vejam onde seu corpo estava. Procuraram um cadáver e encontraram um Cristo ressurreto. Agora vem a minha pergunta para a nossa atividade pessoal de fé. Será que estamos procurando Cristo no lugar certo? Será que não estamos procurando apenas um Jesus morto, esquecendo do Jesus ressuscitado? Como essas mulheres foram esquecendo do Jesus ressuscitado, no caso delas, esquecendo que Jesus ressuscitaria? Vale para nós essa pergunta, vale para nós esse entendimento. Vamos ler o 7 e o 8? Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão.
Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Então vamos lá. Agora vão depressa. A ordem expressa de Deus, depressa. Esperança em que eles estavam, porque eles anunciariam o restante do mundo. Então o que acontece? Aqui, quando os discípulos perdem o mestre, todos eles ficam desesperançados, na sua maioria. São humanos. A nossa esperança, o nosso rei que ia tirar o povo das garras do mundo, do Império Romano, enfim, era ainda a mentalidade de alguns. Perdemos esse rei. E agora? E agora estamos aqui. Tanto é que a gente vê em outro evangelista falando que Pedro voltou para a pesca, outros voltaram para a sua vida normal. Então o que acontece? Acabou ali a esperança. Aquilo que nós é, defendemos com tanto amor, com tanto nossa esperança ficou pregada. O anjo já chega e fala assim: olha, vão depressa quem? E conte aos discípulos. Por quê? Por causa dessa desesperança. Você vai reanimá-los assim, em outras palavras. E outra coisa, eles que vão disseminar esse evangelho para o mundo. Se esse evangelho chegou até mim, até você, é porque houve os discípulos lá atrás que fundamentaram esse evangelho através do conhecimento prático, através do conhecimento de ver Jesus face a face, de contemplar que ele havia ressuscitado. Então isso chegou com muita veracidade até a mim e até a você. Glórias a Deus por isso. Aí conte o quê? Que ele ressuscitou. Temos que fazer a nossa parte nesse evangelho. Você também avisar a todos. Uma mulher que não tinha, que nesse período não tinha muita valorização, o senhor fez questão, ó, e ele vai adiante de vocês, ou seja, vocês também, mulheres, estão incluídas nisso daí. Vocês também vão levar o evangelho, vocês também vão avisar todo mundo, vocês também vão conhecer, vão levar esse conhecimento aos povos gentios, enfim, vocês vão disseminar esse evangelho a todos. Lá vocês o verão. Olha a certeza e a garantia que o anjo dá. Lá vocês o verão. Não tem como. Ele é uma promessa muito clara, muito digna de confiança, de confiabilidade. Aí o que continua aqui, ó? Ações divinas. Todo Lá eles confirmaram a ressurreição de Jesus. Para mim, Lucas 24:3. Então as mulheres saíram apressadas do túmulo, confirmaram a ressurreição de Jesus. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. 24:3, né? Isso. Então, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Lucas, ele atentou para esse detalhe de uma forma linda, brilhante. Aí continua no nosso Mateus, assustadas, mas cheias de alegria, ou seja, um temor saudável. Impossível ficar indiferente diante de uma notícia maravilhosa, porém inesperada, porque eles estavam indo lá para a
diferente. Então essa notícia maravilhosa, inesperada, enche eles de temor e ao mesmo tempo transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Foram atender prontamente a ordem do anjo. E aqui vem a minha pergunta com relação a todo esse contexto que nós vimos. Estamos cumprindo nossa parte na evangelização? Eu tenho feito a minha parte, você tem feito a sua parte? Ou nós temos ainda usado aquela, aquela velha máxima nossa de sempre questionar todos, né? Eu falo isso porque eu sempre recebo alguns questionamentos sobre isso, né? Que eu poderia estar fazendo outra coisa, uma coisa e outra, mas eu amo o que eu faço, então é a parte para outro. Ah, não, deixa que o outro faça. Deixa que o ministro faça, deixa que o evangelista faça. E a nossa parte nisso? Principalmente na evangelização, que é o mais importante. Se nossas atitudes não tiver o foco direto na evangelização, tudo que nós estamos fazendo dentro de uma igreja é perdido. Até tem pessoas que ficam muito brigando por posições dentro da igreja, por cargos eclesiásticos.